Não, eu não estou pedindo outro lado para o Putin. O que eu penso do Putin, meu artigo, eu escrevi um artigo na Folha hoje, o título é bastante eloquente. Né? Coloca aí no ar o título. Né? O título é bastante eloquente. Eu tenho sempre, tá aí, lê para mim o título, Voglio Bene. Putin é um criminoso indesculpável, mas expôs nudez da verdade. Isso, que é mais ou menos o que eu comentei aqui. É um criminoso indesculpável, claro que é. Claro que desrespeitou regras internacionais básicas, desrespeitou a Carta da ONU. Dissemos aqui, será que segundo, vamos botar o realismo acima de tudo, eu vou lá e invado, porque... Agora, fazer de conta que não existe história, fazer de conta que não existe nada... Ficar fazendo a psicanálise de Putin, como eu tenho visto por aí. Não, Putin, no fundo, tem medo da democracia na Ucrânia. Primeiro que a Ucrânia não é uma democracia. Já para começar, a Ucrânia não é uma democracia. O Zelensky está longe de ser uma figura adorável em política, ele e sua turma. Então, primeiro, não tem que ter medo da democracia ucraniana, porque não tem democracia ucraniana. E, em segundo lugar, ignorar a questão óbvia, que foi o avanço da OTAN, criando o caldo de cultura do confronto, simplesmente significa abandonar a história. Abandonar a história. Justifica o ataque? Não. Aliás, ontem, comentando aqui a questão do Ciro, nós falamos do Tratado de Versalhes. Você pode dizer assim, o Tratado de Versalhes gerou o nazismo. Bom, então, a culpa do nazismo é do Tratado de Versalhes. E você pode dizer, o Tratado de Versalhes colaborou, sim, para criar um caldo de cultura que resultou no nazismo, que é absolutamente verdadeiro. A primeira perspectiva praticamente desculpa Hitler, o nazista. A segunda põe contexto, põe história. Eu estou interessado em colocar contexto e história nas coisas. Olha aqui, a OTAN foi criada para enfrentar a União Soviética. Com o fim da União Soviética, a OTAN nem deveria mais existir. E, no entanto, a OTAN dobrou, mais do que dobrou de tamanho, depois do fim da União Soviética, tendo como inimigo óbvio a Rússia. Tá, faça de conta que isso não existe. Mas isso existe, continuará a existir. Tem uma entrevista muito boa do Michael Mazar, hoje no Globo. Ele é da área de defesa da Rand Corporation, que é ligado ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que é da cúpula militar dos Estados Unidos. Ele, claro... entenda, ele é praticamente governo dos Estados Unidos, o Deep State ali, não é governo democrata, não, é do Departamento de Defesa. Né? Ele diz, não é verdade, o nosso objetivo com a OTAN não é desestabilizar o Putin, não é isso, mas ele sente assim. E aí ele diz, isso é muito importante nos países, como é que eles leem as coisas. Esse tempo todo que a OTAN se expandiu, em algum momento levou em consideração esse caldo de cultura? E quando finalmente a Ucrânia decide ser mais um dos países, aí sim, com todos os seus vínculos com a Rússia, decide ser mais um dos países a aderir, ainda que fosse uma adesão futura, que não fosse para já, porque haveria exigências, mas tanto a União Europeia como a própria Aliança Militar estava preparando o terreno do confronto. Deus do céu, o James Baker percebeu isso no ano seguinte ao fim da União Soviética. O Harry Kissinger estava dizendo isso em artigo em 2014. Ah, não! Mas as pelancas brasileiras não querem. Não! Imagina! Qualquer coisa que não seja atacar o Putin, massacrar o Putin, destruir o Putin, não vale. Ele é uma boa pessoa? Ele é uma péssima pessoa. Péssima pessoa.
Agora, você pode fazer de conta que ele não existe e tocar o barco, ou passar a considerar que ele existe e buscar negociar e ver se alguma concessão é possível. Nós já vivemos coisa mais grave. O mundo já viveu coisa mais grave. Não é? Em 1961, os Estados Unidos financiam uma tentativa de tomar Cuba, a invasão da Baía dos Porcos. Uma mistura ali de americanos, mercenários, pessoas que tinham sido derrotadas pela Revolução, e deu errado. Em 1962, Fidel e Khrushchev acertam a instalação de mísseis balísticos soviéticos em Cuba. A 145 quilômetros da Flórida, vale bem. Aí os Estados Unidos falaram, não. Impuseram um bloqueio militar e disseram, aí, se vocês insistirem nisso, vai ter guerra nuclear. E aí o Khrushchev disse, Kennedy, né? E o Khrushchev disse, e sem que vocês façam alguma concessão, eu também vou manter lá os mísseis. E aí? Aí abriu-se uma linha direta de conversação e se fez o seguinte acordo. A União Soviética retirou os mísseis e os Estados Unidos retiraram mísseis voltados para a União Soviética que estavam na Itália e na Turquia. E pronto. E não teve guerra nuclear. Aliás, assistam, vê para mim aí, meninos, vejam onde está, em algum dos streams está, né? A Névoa da Guerra. Um depoimento extraordinário, formidável, gigantesco do Robert McNamara, que era o secretário de Defesa dos Estados Unidos nesse período. E ele conta esses bastidores. É extraordinário. Porque ele inclusive, evidencia como é que os Estados Unidos levam adiante a questão da guerra, dos direitos dos países. Ele faz revelações extraordinárias dos bastidores, inclusive, dos Estados Unidos. Ele conta, por exemplo, antes das 2 bombas que nós jogamos no Japão, as bombas nucleares, nós devastamos cidades ali em ataques civis que mataram pelo menos 1 milhão de pessoas. Civis. E ele diz uma frase formidável, o Volibene, o Bob. Ele disse, se nós tivéssemos perdido a guerra, seríamos julgados por crimes de guerra. Sim.